Bem, estamos começando o programa, conversando logo com o presidente do Sindicarne, Daniel Freire, que também é um dos diretores do grupo Mafripar. Então nós temos condições de explorar todos os detalhes do funcionamento de um frigorífico no nosso estado. Daniel, um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite, Mauro. Bem, essa operação da Polícia Federal foi no momento, ou melhor, no pior momento para o agronegócio do Pará e do Brasil. Sem sombra de dúvida, né? Porque afeta a imagem, deixa em dúvida, e as pessoas em dúvida preferem não consumir, não é verdade? Nós todos somos assim. Esse é o grande perigo que nós estamos encarando, porque entende-se, e aí a gente foi pego de surpresa, uma surpresa desagradável, até porque entende-se que o Brasil hoje, ele é referência mundial, e o Pará não obstante, até porque o Brasil e o Pará, como novos players mundiais, estamos falando aí de 20 anos não é tanto tempo assim, tivemos que mostrar que éramos bons, porque os concorrentes do Brasil e também do estado do Pará faziam muita pressão para a reserva de mercado, para manter o ambiente mais confortável. Nós temos concorrentes da Austrália, Estados Unidos, a própria Irlanda, na Europa, alguns países. Daniel, entre vocês, tem uma pergunta. Bem, vocês eram o único setor da economia do Brasil que não se submeteu à crise, pelo contrário, cresceu em plena crise. Estavam numa ascensão, estavam nadando de braçada e assim por diante. Isso não parece algo assim também encomendado, alguma coisa com concorrência internacional ou coisa dessa natureza? Mauro, não podemos descartar nada. Na realidade, eu entendo que, espero, e a gente está vendo a reação do Ministério da Agricultura, nós entendemos que vai ser enérgica e de imediato. Já começou desde ontem com uma reunião com o próprio presidente da República, a gente avaliou que foi positiva, e enxerga-se que é natural. Mas apesar daquela reunião de ontem, hoje já a maioria dos compradores, ou os maiores compradores de carne, já embargaram, já pluguearam. Né? Na realidade, eles deixaram de stand-by. Sim, isso teria deixaram que ser no freezer. No freezer. Isso teria que ser natural. Isso era natural, a gente esperava isso. E aí eu acho que desse limão vem uma limonada. Porque o que se nota é que o sistema de inspeção federal do Brasil e um dos órgãos que funciona no Brasil é o Ministério da Agricultura. Olha, nós temos fiscais federais que são concursados, um concurso rígido, altamente difícil, pessoas preparadas e que cada fiscal está em cada indústria. Ou seja, qual hospital que tem um fiscal do Ministério da Saúde? Não temos isso. Mas na indústria da produção de proteína animal no Brasil, cada indústria tem escritórios e pessoas do Ministério da Agricultura lá dentro. Veja, de inspeção federal são 11 mil profissionais e pelo que a gente viu aí no espetáculo da mídia que divulgou essa operação, estão falando em 30 profissionais. Então, dos 30, me parece que não são tanto assim. O que a gente acha que realmente profissionais equivocados em qualquer setor têm que ser punidos. O que a gente só tem que ter muito cuidado é de a população fazer uma avaliação que o setor não funciona. Isso não é verdade. O Brasil é líder na exportação de carne e de frango. Nós temos que considerar também que o brasileiro está muito sensível a toda e qualquer notícia bombástica, né? Toda crise de imagem. Nós estamos vendo crises diariamente, então de repente aparece uma coisa que cresce, desvirtua. Aquela história do papelão está extremamente clara. Não tem, a pessoa só brinca se quiser brincar. Se quiser, né? Verdade. Aí já perdeu até a graça, porque isso já está bem claro. Como também já está claro que toda situação aconteceu em indústria de processamento, indústria de embutidos. Correto. Não é isso? Correto. Nenhuma indústria de carne in natura passou nem perto dessa operação. No Pará, quantos frigoríficos nós temos no Pará? Quantos associados tem o sindicato? Nós temos hoje, por inspeção federal, que é o caso do Ministério da Agricultura, que fiscaliza, nós temos 17 plantas. São 16 em operação, uma está parada. Então você diz que são fiscalizados porque são oficiais, são empresas estabelecidas. Tem clandestinos em qualquer lugar, é natural. Tá aí, esse aí é um ponto que você tocou que é importante. A carne certificada, a gente pode garantir... Que é o tal do CIF. É o CIF e o CIE, tá certo? A inspeção estadual também, ela existe e ela é eficaz.
A gente pode dizer que no estado do Pará deve ter umas 14 plantas sob a inspeção estadual, que também funciona. O que eu quero dizer é o seguinte, a carne certificada, a população pode garantir que ela vai comprar um produto de excelente qualidade. E principalmente do Pará. O Pará é um boi natural, é um boi de capim. Chamado boi verde. Boi verde. Inclusive, as indústrias do Pará, nós estamos passando agora, assinando uma auditoria independente para poder honrar o compromisso firmado com o Ministério Público Federal de não comprar animais de zona de desmatamento. Então, amanhã estaremos firmando, junto com a UNIEC, o Sindicarne e as associações, essa empresa que vai nos auditar. Ou seja, a nossa carne ela é saudável do ponto de vista que é natural. Ela não tem anabolizante, ela não tem hormônios, ela não tem nada. Ela é a sanidade garantida, desde a porteira para dentro até a indústria frigorífica. Isso aí é validado. Olha, o CISA do Pará, que é o Serviço de Inspeção e Sanidade Animal, os fiscais agropecuários que estão trabalhando lá, eles são dos mais rigorosos do Brasil. Eles são exemplo para o Brasil. Bem, a nossa produção, o que é abatido no Pará, é todo consumido no Pará, Daniel? Não, é uma pequena parte, a gente estima em torno de 30%. Só 30%? O restante vai para fora do país, o Pará está conquistando o mercado, tem um delay, porque você sabe que nós somos vizinhos do Amazonas e do Amapá, que são regiões de risco desconhecido da fitosa, então essa parte burocrática compromete muito vamos dizer, a performance de mercados do Pará. Então nós estamos ainda, por exemplo, Estados Unidos nós não estamos com acesso, Europa não temos acesso também. A gente espera que 2017... Oriente Médio, sim, né? Sim. É o principal mercado do Pará. Hoje, Oriente Médio, você tem Hong Kong, você tem outros países, África, Angola, leva muita carne. Daniel, aproveitando a sua experiência na planta do frigorífico, perfeito, lá na Mafripar, vamos tirar algumas dúvidas. Hoje eu recebi no WhatsApp muitas brincadeiras, muitas gozações, o pessoal já amplia. O brasileiro é muito criativo. É criativo, a gente tem que tirar por esse lado, até se vamos rir da situação e tudo mais. Mas para tirar a dúvida, eu vou lhe fazer algumas perguntas em função dessas possíveis brincadeiras. Costumo dizer que no frigorífico nada se perde, nem o berro do boi. Então, por exemplo, um animal que esteja doente ou um animal que tenha morrido no transporte para o frigorífico. Aqui nós estamos num estado continental, então você imagina quantas horas para deslocar um boi de uma fazenda até o frigorífico. O que acontece com esse gado? Esses animais que chegam no frigorífico com algum problema, isso aí a gente pode ter, essa chuva que está acontecendo, você tem estradas que prejudicam, e às vezes pode acontecer esporadicamente, isso é muito raro, mas se acontece, o frigorífico tem vigilância do Ministério da Agricultura ou da ADE Pará, se for inspeção federal ou estadual, 24 horas, tem posto 24 horas. Então todo o gado que é chegado... Então chega um caminhão com gado, o fiscal vai lá? Vai lá e fiscaliza. Se ele detectar que tem algum animal em sofrimento, esse animal tem que ser abatido de imediato. Chama-se o abate emergencial. Aí tudo bem. E aí esta carne? Pronto. Se esse animal tiver condições e for detectado que ele não é um animal doente, ele pode adentrar a sala de abate, ele vai para a sala de abate. Se não, os frigoríficos exportadores, a maioria deles tem uma sala de necrópsia e um forno crematório, que de imediato ele é descartado e queimado. Isso, inclusive, está no regulamento do RISPOA, as exigências que a planta, para poder ter um CIF, ela demanda ter esse tipo de investimento. Então, se ele for para a sala de abate, vamos falar até do animal, da sala de abate normal, encontra-se uma frequência de 0, alguma coisa por cento de enfermidade dentro da sala de abate. Mas por isso que uma planta certificada, ela tem os profissionais lá dentro que fiscalizam a víscera em conformidade com a carcaça. Se detectar, por exemplo, o ser humano, da onde a gente morre, problema no rim, problema no fígado, e o animal não é diferente. Então eles observam o pulmão, observam as vísceras dos animais. Se aquele animal for e levantar alguma suspeita,
ele imediatamente tem a sequência da carcaça e ela é destinada... O animal doente, ele é 100% descartado, então não dá para a gente aproveitar aqui um quarto dele e assim por diante? Depende. Por exemplo, tem enfermidades que você pode aproveitar. Você tem enfermidades que só são notadas nas vísceras. Então, aquela carcaça, ela vai para uma área separada na sala de abate, que o fiscal agropecuário federal vai em pessoa e analisa. Se a carne tiver condição de consumo, ela vai para o consumo. Se não, ela é descartada ou pode ter a questão da carne em conserva, que é uma outra modalidade. Pois é, nós já vamos chegar nessa carne em conserva, que é onde aconteceu o grande problema, né? Que são os embutidos e tudo mais. Quer dizer, o embutido não é em conserva, mas é um subproduto secundário, digamos assim. Seria um processamento. Acredita-se que tanto os embutidos, tem até uma piada, que quem vê encher linguiça não come linguiça, né? Você sabe disso. Dizem né? isso. Pois é, então... Tem esses produtos secundários, que é a carne enlatada, que é a mortadela, que são os embutidos, né? E que todo mundo sabe que são carnes descartadas do consumo direto como carne, né? É aquilo que sobrou na carcaça. Não seria mais ou menos o descarte. O que seria? Aquele produto oriundo da sala de abate, seja ele do bovino, do suíno, ou do frango, da ave, no caso generalizado, ele que não forma um corte, ele é separado e vendido. Tá, não certo? Passou no padrão de qualidade visual. Não, é que ele não forma um corte. Lhe dou um exemplo. Por exemplo, um traseiro, você separa ele em cortes conhecidos e consagrados. Você vai o filé, alcatra, lagarto, os outros itens, o dianteiro não é diferente, acém, paleta. O corte, por exemplo, esses produtos nós chamamos de carnes de indústria, que eles são realmente direcionados para fazer percentualmente num boi, o que é que significa carne de indústria? Mauro, nós estamos falando em torno de 11 quilos. Uma carcaça de bovina deve ter em torno de 250. Então nós estamos falando de menos de 5, 4,5%. Mais ou menos isso aí. Então é esta carne de indústria que vai para os embutidos? Vai para os embutidos, ela vai fazer carne moída. É que ela não forma um corte, ou seja, elas são vários pedaços que são juntos numa embalagem e são vendidos. Isso normalmente vai para a indústria de hambúrgueres, mas são carnes de excepcional qualidade, com padrão maravilhoso, inclusive de sabor. Então nós não temos problema. Olha, eu quero dizer que eu não conheço uma indústria frigorífica que possa sair certificada, que saia algum produto em risco para a população. Isso principalmente no estado do Pará, que é muito rígido, até porque nós somos, Mauro, hoje, estamos na Amazônia. E por estar na Amazônia, nós carregamos um peso muito grande de produzir proteína bovina ou outras. Sem desmatar na Amazônia. Então você imagina as certificadoras. Olha, toda indústria, para conquistar mercado, ela tem que ter processos rígidos de produção. E aí, tipo o ISO 9000, que todo mundo conhece, a indústria tem. E tem o HACCP, PHO e outros vários. E isso aí, nós passamos por avaliação e auditoria de empresas como a Bureau Veritas, como a SGS e várias outras certificadoras internacionais que trabalham para os clientes nacionais e os internacionais. E não são avaliações subjetivas, elas são objetivas. Por exemplo, lhe dou um exemplo. Numa planta como a que eu participo e administro, nós temos lá 500 funcionários mais ou menos, nós temos 50 profissionais ligados diretamente à área da qualidade. Isso acontece com todas as indústrias, porque esses profissionais eles precisam registrar tudo, pH da água, da carne, o índice de cloro, todos os índices são registrados em planilhas e tem que registrar diariamente, porque o Ministério da Agricultura faz fiscalizações e os clientes e os mercados também fazem. Daniel, tudo que é abatido, toda a carne produzida, não tem mercado imediato. Às vezes tem dificuldade pela logística, por cliente realmente, às vezes tem dificuldade. Esse tempo que demanda
não cria problema para o produto final? Não, porque, Mauro, eu vou lhe dizer, nós falamos da carne resfriada, se ela for embalada a vácuo, nós estamos falando aí de 90 dias de validade. Uma planta frigorífica, ela gira quase que 100% da sua produção em uma semana. Então, por exemplo, uma planta frigorífica, ela vende muita carne com osso para açougues, supermercados e outros clientes que desossam. Ela vende para atravessadores, atacadistas que desossam. Ela também, se tiver já a segunda etapa, que é a desossa, ela já produz e embala a vácuo. Então, a embalagem já tem suas próprias marcas. Marcas e cria tudo mais e tal. Então, o que eu quero lhe dizer, e mais uma vez chamar a atenção, que nessa operação nenhuma indústria de carne in natura foi alvo. E olha que parece, pelo que a imprensa está mostrando, que foram 2 anos de investigação. Embora fiscal numa planta só. Né? E o resto por gravações de telefone e tudo mais. E interpretações, né? Que o próprio ministro da Agricultura diz que se tivessem ouvido a opinião de técnico, já teriam entendido. Teriam entendido. Eu vi ele falando com referência à cabeça de porco, a carne da cabeça de porco para embutidos. Isso é possível, ele é possível, assim como a carne de cabeça bovina também é possível de se aproveitar. Olha, tem restaurante que serve bochecha de porco, que é uma iguaria. Então, por que é uma carne de pior qualidade? Eu acho que está tendo uma má interpretação e talvez essa imagem está sendo vendida equivocada para a população. A população que gosta, o brasileiro gosta de comer carne, só não come mais porque nós passamos por uma crise e caiu aí o consumo. E no Pará é um dos maiores índices proporcionais. Dos maiores índices proporcionais de consumo. Então, nós já chegamos Agora, é uma situação muito sensível, né? Quando você mexe com alimento, tem uma sensibilidade muito grande. É muito grande. Você sempre começa a desconfiar, verificar, olhar. Esse período vocês vão ter que enfrentar. Né? Infelizmente, já estamos enfrentando. Já tem países aí que estão de stand-by. Hoje, a queda dos grandes citados aí foi violenta, bilhões de reais. Isso eu acho, isso particularmente na avaliação do setor, é até injusto. Porque, por exemplo, uma BR Foods que produz a marca Sadia, ou produz outras marcas consagradas, nós não podemos imaginar que um executivo que hoje trabalha com compliance muito forte, ele valide e se beneficie de alguma adulteração de produto para poder manter a sua marca ou a sua empresa lucrativa. Nós não acreditamos nisso, porque, inclusive, olha, para você fazer uma marca, são vários anos, você pegar credibilidade. Então, olha, quando nós vimos isso daí, nós sentimos muito realmente pelo que aconteceu. Não acreditamos. Bem, e amanhã? O que será feito nos frigoríficos do Pará? Creio que vocês do Sindicarne já estão se articulando, já estão reunidos. O que vocês pretendem fazer para reverter esse quadro? Mauro, por incrível que pareça, quero dizer o seguinte. O Ministério da Agricultura aqui, ele é rígido demais. Não há quase o que fazer. Olha, se tem um órgão, e principalmente o do Pará, é o Ministério da Agricultura aqui do Estado do Pará. E a DEPará não é diferente. O que a gente tem que levar em consideração, e eu acho que a população precisa ser alertada, se a população começar a verificar nas feiras vamos dizer, na periferia, a carne que não tem procedência nem de estabelecimento de certificado estadual ou federal... Sim, mas no açougue, no supermercado, tudo bem, porque ela está embalada, ela tem uma marca. Mas no açougue, de um modo geral... Ele pode... Como é que como o consumidor vai identificar? Ele é obrigado a informar, de onde é a origem da carne dele. Ele tem que mostrar ou CI, ou CIF, ou, no caso do município, o Serviço de Inspeção Municipal. Tem um documento, Tem um documento, vai com nota fiscal. Ele vai com a nota fiscal e o certificado. Todo produto que sai do frigorífico, o fiscal agropecuário federal, ele assina uma guia. Ou seja, esse documento sai, a carne produzida no Pará e no Brasil, e no Pará principalmente, ela sai certificada por um fiscal. Daniel, deixa eu lhe perguntar algo que você já deve ter essa informação. Percentualmente, o que chega ao mercado no Pará de abate clandestino? Olha, Mauro, a última previsão que fizemos há muito tempo atrás, uns 3 anos atrás, falava assim de 20% a 30%. Mas isso caiu bastante. O Ministério Público tem atuado, a própria Anvisa
que é quem fiscaliza as feiras, ela tem atuado. Isso então, a população precisa saber que é um risco violento. Essa é um risco, porque, por exemplo, a carne certamente é mais barata, não tenha dúvida. Ela é mais barata mais ou menos, porque, olha, eu vou lhe dizer, se você pegar um animal numa sala de abate, que ele passa com brucelose, é raro isso acontecer, isso é muito raro, mas ele pode. E um animal, a brucela, ela morre só depois de você cozinhar com 60 graus. Então imagina, um cara vai lá e come um carpaccio ou come uma outra carne crua e ele pega uma brucelose e isso é de fácil detecção numa sala de abate. Então este é um problema que a população tem que evitar. Aquele cara, eu compro carne lá no interior, lá porque no meu interior eu vou lá, eu compro um filé mignon muito barato. Desconfie ou pergunte, olha, essa carne é oriunda de onde? Qual estabelecimento ela é oriunda? Ela é certificada? Ela é de um matadouro que foi fiscalizado pelo município, pelo estado ou pela federação? Isso é uma coisa que a população tem que perguntar. Isso eu acho que é a única coisa que... Porque de resto, se você pegar um produto que tiver na validade, tá certo? Dentro do supermercado ou do local que você comprar, da casa de carne ou qualquer lugar, e ele tiver na validade, ele tiver um carimbo lá, do CIF principalmente, ou do CI, você pode confiar que ele é um produto garantido. Então chegamos à conclusão que, na verdade, foi um grande equívoco de comunicação por parte da Polícia Federal que acabou afetando o mercado de um modo geral e aí agora vai ter que sofrer um pouco das consequências. Tomara que elas sejam rápidas, não? Deus queira que sejam rápidas, mas realmente você está completamente certo na sua avaliação. É isto mesmo, nós acreditamos que foi um exagero. Veja, não estamos aqui defendendo de maneira nenhuma, vamos dizer, nós temos que separar o joio do trigo. E nós temos que realmente dar uma resposta. Que tem que ter uma fiscalização, ninguém tem dúvida disso. Que de repente um ou dois tenham um desvio de conduta, também não vamos... Tem que se punir, fecha a indústria, prende, faça o que puder fazer, porque trata-se de saúde pública. Essas pessoas, elas têm que ser extirpadas do sistema de produção do Brasil. Ela tem que ser extirpada, porque o Brasil ele é exemplo mundial. Olha, o Brasil hoje, o presidente da OIE latino-americana é um brasileiro, pelo reconhecimento que os profissionais têm. Daniel, dentro do sindicato, a JBS é sindicalizada no Pará, né? Ela tem várias plantas no Pará. Tem plantas no Pará. E nenhuma foi afetada por nada. Não foi no Pará. Nenhuma planta de abate bovino foi citada nesta operação. De abate bovino. É que engraçado, fala em carne, a população tem a imagem de um boi, de uma picanha, de um churrasco. Então, quando se fala na operação, não deveriam ter mostrado churrascaria, quartos bovinos. O que apareceu foram nas plantas de processamento de embutidos de aves. Seria só linguiça e salsicha. Salsicha, não foi carne. Mas você vê que o presidente foi para uma churrascaria e não comeu a linguiça, só apareceu a picanha. A picanha, É uma questão de imagem. Daniel, muito obrigado por essa conversa, você, Mauro. Essas informações. Vamos torcer para que o agronegócio não sofra tanto, principalmente no Pará, que está em plena decolagem. Precisamos dele, precisamos acreditar. Muito obrigado você pela oportunidade e estamos à disposição. Ok, obrigado. Logo depois do intervalo, vem aqui o zootecnista Guilherme Minci, que vem falar sobre o mercado, de um modo geral, do agronegócio, que poderá ser afetado ou não com essa crise. Eu volto já.